E aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Fronteira do Agro, o seu podcast que vem para trazer informações sobre o agronegócio no estado de Roraima, como também trazer debates e muito entretenimento, não é isso, Acácio? Exatamente. Hoje a gente tem uma convidada bem especial e vale ressaltar, né, Diógenes, que é a primeira convidada mulher. Tá tendo dando as honras da casa, né, para esse convite, é claro que a gente estava tanto esperando, né, Acácio? Exatamente. E é bem bacana, porque a gente vai tratar de alguns assuntos que a gente não tratou em nenhum outro episódio. E hoje é uma pessoa que não é nem agrônomo nem tecnista, né, Diógenes? Rapaz, não dá nem para brigar hoje, viu? Hoje não vai ter briga, hoje não vai ter nada, infelizmente. Mas a gente está aqui hoje a gente veio para discutir o assunto desse podcast é o quê? É a história de vida, como também a história de vida e crescimento da família no estado, né? E a gente vem entrando também numa área um pouco jurídica, né? Que é uma área que eu mais o Acácio conhecemos muito. Conhecemos muito. Domínio total. Domínio total. Então a gente está aqui hoje, né, Acácio? A gente está com a Aline Zago. Bem-vinda, Aline. Muito obrigado pela sua participação no nosso podcast. Pessoal, muito boa tarde, o prazer é todo meu, a honra é toda minha de estar com vocês aqui, batendo esse papo, falando sobre o assunto que eu mais amo na vida, que é o agro, né? Então, estar com vocês aqui, saber que vocês vieram para nossa terrinha, estão aí com esse projeto maravilhoso, é muita honra para todos nós, com certeza. Que legal. Assim, só para a gente começar a falar um pouco mais sobre a Aline, vou dar uma breve introdução. Advogada com foco no agronegócio, pecuarista e sucessora familiar, ativista conservadora e atua em benefício dos produtores rurais. Ah, caramba, então. A gente fala para todo mundo que vem aqui, que aqui é liberado. A gente, na verdade, busca, né, um pouco de polêmica, não um pouco. A gente busca muita polêmica, que a polêmica é o que dá certo. Então, Aline, tá livre para falar sobre o que quiser, sobre todos os assuntos aqui. E vamos começar um pouco sobre a sua história. Na verdade, um pouco antes, a história da sua família vindo aqui para Roraima, né? Sua família, que eu acredito que é do sul do país, né? Isso, meu pai. Seu pai. Exatamente. É como a gente fala, onde tem um pedacinho de terra para desbravar, tem algum sulista. É verdade. E o meu pai, ele foi um dos pioneiros aqui, né, do sul do estado, com a pecuária. Meu pai, José Luiz Zago, produtor rural há mais de quase 40 anos aqui no estado. Pouco tempo. Qual município? São João da Baliza. Nós produzimos lá, né? Começamos só com foco na pecuária. Hoje nós já estamos com a agricultura também, né? Consórcio Pecuária Agricultura. E assim, começou lá com meu pai, vindo para Roraima em 81. Ele chegou aqui, aquele sul do estado não tinha absolutamente nada de infraestrutura, estradas, energia, nada. Era literalmente a cara, a coragem, um saco de estopa nas costas e a vontade de produzir, a vontade de desenvolver o estado. Então eu digo assim, que essa coisa toda assim, vocês até lendo aí uma introdução sobre mim, assim, eu não diria que é tanto tudo isso, né, mas a gente tenta fazer um pouquinho, tá na raiz, tá no sangue, essa questão de a gente amar o setor produtivo, de a gente amar o desenvolvimento, de nós amarmos o nosso estado e termos esse sonho de ver ele pujante, produzindo, tendo aí uma expressão grande no mercado nacional, sabe? O que a gente já está tendo, né, Aline? A gente teve você aqui do estado, né, o Acácio também é. Eu sou quase do estado, que eu mudei para cá em 2005, então a gente vivenciou muita coisa desse crescimento, né? E essa luta pelo crescimento. Seus pais com certeza desbravaram aquele sul do estado, né? Que ali mata pura, uma dificuldade danada de estrada, né? Não, você imagina, né? Porque, tipo assim, meu pai chegou aqui em 90... E aí você pegar o comparativo de 90 para 80, são 10 anos, a gente tá falando de Roraima, né? 10 anos naquele tempo, né? E especificamente para a região do sul do estado, imagina. Sim, não tinha. Tem uma imagem do meu pai que é emblemática, que é literalmente a estrada recém-aberta, aquelas árvores frondosas, né? E ele com um sorrisão de orelha a orelha, com a roupa toda suja de barro e um saco de estopa nas costas, literalmente. Eu tenho essa foto. Fiz até uma homenagem para ele no meu Instagram, quem quiser conferir um pouquinho sobre a história dele. Porque eu tenho muito orgulho dele, sabe? Acho que a gente tem que ter orgulho das nossas raízes. A gente tem que, independentemente de onde nós vamos, né? Às vezes a gente vai para fora do estado para se capacitar ainda mais para voltar. Às vezes uma capacitação fora do país, mas é sempre pelo desenvolvimento, é sempre pelo nosso crescimento para poder agregar no meio em que nós estamos, né?
E a minha família foi muito disso, né? Meu pai, ele sempre buscou esse intuito. Eu, inclusive, entre aspas, perdi muito do meu pai na minha infância, porque eu sempre me recordo de estar com a minha mãe, a gente cuidando dos carneiros que a gente criava, eu e ela, bezerro, vaca, cuidando dos bichinhos, eu e ela na fazenda. Devia ter ali 5, 6, 7, 8 anos de idade, né? No decorrer dos primeiros 10 anos da minha infância. E o meu pai era presidente da Acriger, da Associação dos Criadores de Gado do Estado de Roraima, que foi a antecessora à Coopercarne, né? O seu Hermínio Paludo, inclusive, que estava com vocês, né, na última palestra, na última entrevista, né? Ele é um querido, foi até padrinho de casamento dos meus pais. Olha aí. Essa turma toda é tudo muito amiga, né? E foram os pioneiros, né? Foram os pioneiros, então todo mundo faz parte. O seu Hermílio, inclusive, lembrando bem aqui agora, foi em 1980 que ele falou. Eu acho que chegaram junto mesmo. 42 anos atrás, é isso mesmo. 42, 43. 81 anos. Isso essa época. E aí, justamente nessa época, eles estavam nessa trincheira todos juntos, né? Desde a questão da Acriger, né? Sempre buscando ali o desenvolvimento, como era o início de tudo, o intuito, né, de realmente ter essa associação, esse cooperativismo, essa busca pelo bem comum, né, que a Acriger era a Associação dos Criadores de Gado da época. E aí eu trouxe aqui, né, que vocês falaram que cheguei muito cheio de papel, eu tenho documentos históricos, olha, da UDR, a União Democrática Ruralista, que foi criada pelo Caiado, né, a nível de Brasil, e que teve aqui a representatividade no estado de Roraima, né, junto com meu pai na época. Muito interessante. Então são relíquias históricas que a gente fala, é uma luta que não vem de hoje, não vem de ontem, vem de mais de 30 anos, né? E aí só vim para dar continuidade mesmo. Sim, não, isso daí a gente até nem falou um pouco na abertura, né, que hoje ela é conhecida mais como advogada do agro aqui aqui no estado de Roraima, né, que assim, eu sei que todo mundo pergunta, que todo mundo fala. Você fala muito do agro, que vem da sucessão do agro, vem da família do agro, e deu um pulo muito longe para a advocacia, né? Então, isso daí é difícil de entender, porque o Acácio como agrônomo, eu como zootecnista, a gente tenta procurar uma justificativa para isso, né? Gente, mas eu vou falar, eu nunca consigo escapar dessa pergunta, vocês sabiam? Nunca, toda vez eu sempre entrava nessa pergunta. Mas, assim, gente, eu fui criada, a gente brinca, tem até aqueles vídeos, né, dos primos do agro lá, né, os reels, o pessoal brincando do pessoal do agro, que o agrônomo vai lá, faz todo um estudo, o produtor vai lá, cheira o milho e já sabe quanto que vai dar de umidade. É isso aí, vai dar sem saco. Vai dar sem saco, e a gente brinca muito que a questão da prática, ela é muito forte, né. Então, assim, quem me vê na questão do dia a dia jurídico, querendo ou não, claro, voltado ao agro, mas nessa questão jurídica, eu fui criada literalmente casqueando carneiro, matando boi e carneando tudo. Então, assim, eu tive uma criação muito pé no chão, muito descalço, muito trabalho braçal mesmo. Eu costumo trazer um pouco dessa questão do quanto a educação ela é importante, né, para os nossos jovens. A gente fala sobre a juventude do agro, a sucessão na família do agro, o quanto isso é importante, porque além do desenvolvimento, da questão da gestão, de olhar para a propriedade da propriedade, né, privada como uma empresa, que a gente tem buscado mais essa visão, né, que antigamente era muito só a questão do braço, né, a porteira para dentro, a porteira para fora, o pessoal não preocupava muito. Era trabalho braçal e não trabalhava com a cabeça, né? Isso, e a gente hoje em dia vem mudando muito essa questão e eu acho isso fantástico. Meu irmão, por exemplo, ele tem 15 anos, mas assim, é meu braço direito e esquerdo com meu pai, braço direito e esquerdo do meu pai. É um guri, assim, que tem uma educação. E eu, por exemplo, eu e meu irmão, quando a gente fala em educação, eu fui criada, a gente estudou lá, ele estuda também na escola do município do São João da Baliza. Escola pública, eu cresci estudando em escola pública, fiz até o meu ensino médio em escola pública. Mas, assim, minha família sempre se preocupou muito com o nosso desenvolvimento intelectual. Então, eles estudavam com a gente, pegava no pé mesmo, está estudando, está fazendo, cuidando do boletim, cuidando das notas, cuidando do aprendizado, do desenvolvimento, porque eles sempre deixaram isso claro pra gente. Olha, você tem totalmente seu livre-arbítrio para escolher se você vai seguir pelo rumo do agro, mas assim, no nosso coração sempre já teve muito claro essa questão de que a gente ama o setor e que a gente vai desenvolver a propriedade, né? A gente ama a questão de estar cuidando
cuidando mesmo da lida, da produção. Meu irmão, pecuaristinha, assim, doidão de... Não sei se vocês veem ele em cima de um cavalo, faz assim... Eu já tô entendendo aí. Eu acho que o irmão dela vai fazer o agronomia. Ele vai fazer agronomia, eu já vi falando, a tristeza é essa. Perdemos no irmão. Eu perdi no irmão hoje. O meu irmão, ele vai se fazer agronomia. Mas às vezes ele tem 15 ainda, né? Não, mas ele é muito decidido. Não, mas deixa ele rodar comigo um tempo. Não. Deixa ele rodar pra fazer estágio coisa boa. na SPR, Na né? SPR, ele aprendeu umas coisas bacanas também. Oh, meu Deus. Mas aí, por isso, gente, por conta de toda essa questão... que nós tivemos o entrave da Raposa Serra do Sol, voltamos, não vai ter como a gente escapar mais pra frente, né, da nossa conversa sobre essa situação. Meu pai, por estar à frente da Acrigera na época, foi uma das pessoas que esteve aí à frente com toda... Não, obrigada, agora não, eu já pegar uma. Com o pessoal, Paulo César Quartiero, os arrozeiros, né, seu Genor Fátio, o Paludo, todo o pessoal, né, que esteve à frente dessa situação difícil, dolorosa, que foi a demarcação Raposa Serra do Sol em área contínua. Isso foi muito traumático para o estado de Roraima e nós meio que voltamos a sentir essas dores agora. Mas por conta disso, dessa questão, ela para mim foi muito marcante na minha infância. Uhum. Eu tinha 8 anos ali e voltando à questão de que eu ficava muito tempo sozinha com a minha mãe, trabalhando na fazenda, mas... Como criança, às vezes a gente não entende, né? Por que meu pai não tá em casa? Por que meu pai não tá comigo aqui? Por que a gente tá só eu e minha mãe aqui, trabalhando? E eu me lembro de uma vez que ele tava com o braço na tipóia e a gente tinha uma televisãozinha antiga, assim, e ele tava dando uma entrevista falando sobre o agro de Roraima. E eu me recordo de a minha mãe falar pra mim assim, filha... eu, né, muito chorona, emotiva, eu tava chorando de saudade do meu pai, e daí ela falou assim pra mim, filha, fica tranquila que ele tá lutando pelo seu futuro. Seu pai tá na batalha pelo seu futuro da nossa família. Isso é bom. E aquilo pra mim marcou muito, sabe? Então, quando eu decidi que eu ia, né, fazer faculdade, na época eu já falei, eu vou lutar pelo homem do campo. Isso para mim já era uma coisa que estava no meu coração. E aí a gente só foi buscando esses meios. Eu sabia que ia ser pro direito, né? E aí fui pro direito, o agrário foi uma consequência. Mas o intuito é essa questão que a gente sofre, né? Das inseguranças jurídicas. O Brasil, infelizmente, eles fazem de tudo para dificultar a vida de quem produz nesse país, né? Isso daí a gente teve, da Raposa Serra do Sol, a gente teve aquela velha desculpa lá que foi para ajudar os índios, né? Então, mas a gente estava aqui em Roraima, a gente viveu isso e sabe que não foi, né? Que foram outros cunhos, né? Outros interesses. Isso. Mas assim, Aline, voltando um pouco a parte da sua origem e vindo para cá, para Boa Vista, você veio do Baliza, veio para estudar aqui na capital, né? Uhum. Procurou o direito. Sim. Nessa loucura e procurou o direito na linha do agro. Isso. E conseguiu com isso daí alavancar várias questões e vários desenvolvimentos para você e também para a questão do agro no estado. Como que você começou com isso daí na área do direito aqui? Do direito, né? Então, exatamente foi por essa questão de a gente sempre estar aí no meio das associações, das entidades, tentando, né, ter uma ação conjunta pelo bem, né, do agro. E quando eu vou falar do agro, eu sempre bato muito na tecla, né, de o pequeno, médio e o grande, porque eu fico muito triste, muito chateada quando tentam segregar o agro, né, fazer uma luta entre o pequeno, médio e o grande, colocando o pequeno contra o grande, fazendo esse joguinho que para mim é muito sujo, descarado e deslavado, né? A questão do agronegócio, né? Isso, o agronegócio. Comumente nas mídias, agronegócio é o vilão, é o grande produtor. Quando a gente fala do agronegócio, a gente fala da produção agropecuária. E a produção agropecuária, ela abrange, né? A gente fala como se fosse um conjunto de engrenagens. Para que um todo funcione, para que a gente tenha um todo que funcione, né? Às vezes até um relógio. Você tem ali um relógio, você vai ter umas engrenagenzinhas para ele poder funcionar. Sim. A mesma coisa. Para a gente ter a segurança alimentar e a produção de alimentos, nós temos uma quantidade de setores dentro do agronegócio que estão conversando entre si para que coexistindo. Então, o que a gente quer dizer? Um precisa do outro, todos precisam trabalhar juntos entre si.
não existe um mais bonito que o outro, um mais importante que o outro. Não, todos são importantes de igual maneira, mas ambos têm uma particularidade, uma especificidade, uma atuação diferente. Isso não torna nem melhor nem pior, entendeu? Então, a gente fala muito disso. Até, inclusive, já vamos adentrar a questão dos PAs, dos projetos de assentamento, que, inclusive... tem aí uma questão importante dessas novas pretensões que pode afetar, sim, os pequenos produtores de projeto de assentamento. Então, a gente tem que olhar que, quando a gente fala de salvaguardar o estado de Roraima e o Brasil como um todo, a Amazônia em si, a produção agropecuária da Amazônia, a gente fala no pequeno, médio e grande, né? E aí, indo para essa pergunta sua, sobre a questão do direito, especificamente, por conta de toda essa dificuldade, né? A gente tinha o repasse das terras para o Estado, regularização fundiária, toda a questão que envolve, né, direito possessório, uma série de subnichos aí do direito que engloba o direito do agro, e que a gente foi vendo essas dificuldades e a gente foi se aprofundando. Eu fui me aprofundando mais nisso, né? Hoje, agora, eu estou atuando no escritório, né, de advocacia com a doutora Karen Macedo, né, a Macedo Advogados. Estou como associada, a gente está trabalhando aí em conjunto, né, nessa vertente bem forte do agro. Mas, independentemente, né, não só o escritório, a gente brinca, a atuação tanto da fazenda, né, com a minha família, da porteira para dentro, da porteira para fora, com a questão da advocacia agrária e principalmente com a questão das nossas entidades representativas, né? Aí a gente tem a ProSoja, a Coopercarne, a Prova, FAER, FIER, CDL, uma série de entidades representativas que nós temos no estado e que hoje estão cada vez mais atuando de forma conjunta pelo bem do estado. Sim, sim. E assim, pegando, já que você usou a palavra pelo bem do estado, a gente aqui em Roraima busca muito, né? Todo mundo que compra propriedade aqui, que vem de fora, o pessoal daqui também, é a tão falada segurança jurídica. E você também tem atuado, né, buscando isso, né? É um assunto pouco polêmico, né? Ela pegou esses papéis aí até... Um papel é só da história, o resto é segurança jurídica que ela trouxe aqui. Meu Deus, gente. Vocês veem como é que não é fácil a vida da gente. Vocês veem. É que essa segurança também, né, Cássio? É igual você está falando de grandes produtores, pequenos produtores. Na verdade, a segurança jurídica, ela atua mais ainda, mais significativamente para os pequenos. Que o pequeno, na verdade, ele tem só aquela terra para viver, aquela terra para morar e ganhar seu dinheiro. Exatamente. Às vezes, muitos grandes, eles têm negócios na cidade que conseguem suportar subsistir, né? Exatamente. Exatamente. A gente fala da questão que essa questão hoje no estado é uma questão de sobrevivência. Quem ainda não se atentou que a situação hoje do estado de Roraima é uma questão de sobrevivência... Pois a gente avisa reiteradamente, é uma questão de sobrevivência, né? Porque, inclusive, ao final, eu quero deixar um recado também para as nossas entidades das outras profissões, né? Dos médicos, CRM, CRO, dos dentistas, né? Da odontologia, os arquitetos, os professores, todas as demais profissões do nosso estado, elas não vão ter subsistência alguma se o nosso setor produtivo for extirpado do estado. Vai ter nem roupa para vestir, né? Exatamente. Então, assim, a turma, né, tem uma parábola que eu acho engraçada da ratoeira na fazenda. Não sei se vocês já ouviram falar dessa parábola. Eu acho ela muito interessante porque ela expressa muito bem o que acontece, né? O rato avisou para toda... sim. que tinha uma ratoeira na casa, aí a galinha, a vaca, todo mundo, né, fez ouvido de mercador que não achou que era com ele. Quando viu, o rato morreu a esposa do fazendeiro, o fazendeiro teve que matar a galinha, teve que matar a vaca para poder, no velório, alimentar as pessoas que iam estar lá. Então, assim, é uma parábola que a gente usa para a questão da subsistência dos demais setores, de todas as profissões, que elas não existem se não houver o setor primário, né? Sim, lógico. Exatamente, só que pra gente parece óbvio, mas o nosso setor ele tem uma dificuldade muito grande de sair da nossa bolha, sabe? A gente tem uma dificuldade muito grande. E isso é bem legal, que a gente pode acompanhar lá na Expofer, o trabalho que a Agroligadas vem desenvolvendo no estado. Né? Que é muito bom mostrar para as crianças, que muitas crianças, aqui em Boa Vista, até que pode não ser muito, porque Boa Vista é uma cidade relativamente pequena, Roraima é um estado que todo mundo conhece todo mundo.
Mas você pega numa capital igual São Paulo, igual Rio de Janeiro... As crianças acham que o leite vem da latinha, da caixinha. Exatamente, o leite em pó sai da onde? O leite de caixinha é o quê? Da caixinha e pronto, acabou. Isso. Então, é muito bom para valorizar isso daí, esse conhecimento, né, Cássia? Com certeza, as meninas da Agroligadas estão de parabéns. Nossa, inclusive, a gente tem acompanhado, né? Sempre que possível, a gente está dando uma mãozinha. São maravilhosas a nível nacional, né? Essa questão educacional do agro é fantástico, né? É onde a gente fala que tem que estar. No início, na base, na raiz, né, que são as crianças. E aí, justamente trazendo esse paralelo, a gente foi falar sobre a questão do estado de Roraima, de a gente pregar para convertido. A gente realmente prega muito para convertido, né, para nossa bolha do agro. E o desafio nosso hoje é transpassar isso, né? Justamente trazer todos os setores do estado, né, de Roraima, para conversar conosco, para entender a problemática e Perfeito. se preocupar junto, Perfeito. né? Porque essa questão, ela transpassa o setor primário, né? Ela transpassa a indústria, ela transpassa o comércio, ela chega até a cadeira da minha dentista. Esses dias eu estava conversando com ela e você conversa com qualquer profissional liberal, vai dizer, nossa, tá complicado, né? Nossa, tá meio apertado, né? Então... Entendeu? Então, é exatamente esse o ponto. E a segurança jurídica, ela vem disso, né? O estado de Roraima é um estado muito, muito jovem, né? Tem 30 anos aí, 32 anos. E aí a gente entra na questão das áreas institucionais. Para um estado tão jovem... não, isso aqui não é o atual. Esse aqui é o do zoneamento ecológico e econômico, que foi feito ano passado. Vocês podem dar uma olhada. Toda essa áreazinha em vermelho... Ela não sei se vocês conseguem mostrar pro pessoal. A gente consegue colocar também depois. Qualquer coisa, gente, depois a gente vai colocar para vocês na edição, né? Exatamente. Mas assim, toda essa área em vermelho é a área que corresponde ao estado de Roraima em termos de percentual de áreas indígenas demarcadas no estado. Nossa. Vocês estão tendo uma noção? Quando a gente olha para isso, você tem um impacto diferente, você não tem? Você fica... Porque assim, você vai falar para qualquer pessoa, o pessoal sabe que é muita área demarcada. Mas quando você vê isso de fato, aqui tá só as áreas demarcadas, olha só. Dá para ter uma noção, né? Mas é interessante também que aqui tem unidades de conservação federais e também estaduais. Né? Além das áreas indígenas. Que pega uma porcentagem bem representativa. Para você ter ideia, a gente mostrando esse mapa em números, são 45% do estado só para reservas indígenas. E hoje, esse aqui é o mapinha atualizado. Ó. Esse aqui com essa arinha verde aqui, ó, desse canto aqui, que são as últimas florestas, né, nacionais, reservas. Flona e ESEC, né, Estação Ecológica, que foi criada agora, Maracá, Parima e a ampliação do Viruá, e elas representaram aí mais cerca de 200 mil hectares. Essas daqui já foram homologadas? Já foram. Essas aí, elas estavam, aí é onde o pessoal entra na discussão, né? Elas estavam no decreto 6754, né, que passava as terras da União para o Estado, e é como se fosse uma contrapartida. Ó, a gente vai te dar autonomia sobre as suas terras, mas vocês têm que dar isso aqui em contrapartida. É mais ou menos isso. Toma lá da cá. E aí a gente hoje, esse é o mapa atual, né, do nosso estado, que somando dá 68,8,9, quase 70% aí do estado, 69% quase do estado, só para áreas institucionais, que são áreas que a gente não pode mexer. Né, que você não pode produzir, você não pode fazer absolutamente nada. Eu achei bem curioso nesse mapa aqui, que eu nunca tinha visto, que tem uma área desafetada do Exército, 60 mil hectares. Lá em Caracaraí. Essa é outra questão aí que está um pouquinho em paralelo, aí o pessoal tá falando a respeito, enfim. Mas assim, voltando à questão da segurança jurídica, foi uma discussão muito grande que nós tivemos, né, a questão da Raposa Serra do Sol. Essa daqui é a Raposa Serra do Sol. É uma das que deu o maior problema, né? Por quê? Porque nessa região que vocês podem ver, da Raposa Serra do Sol, ela foi muito emblemática porque ela foi feita em área contínua. E lá haviam produtores de arroz muito expressivos. Né? Dentre eles a gente fala do Paulo César Quartiero porque ele não permaneceu no estado, ele foi embora. Hoje ele produz no Marajó, né? Ele está lá produzindo arroz no Marajó. Perdemos um produtor, tem outros produtores aqui no estado que continuaram produzindo, mas que, né, saíram das suas terras, até hoje não tiveram qualquer tipo de ressarcimento, indenização, absolutamente nada. Então, assim, é injusto, sabe? É injusto por quê?
Quando a gente fala sobre a questão histórica, e aí é onde eu gosto de falar para retirar as falácias, a gente fala com propriedade, com fatos e informações de quem estava lá. Né? Na minha casa, a gente tem vários recortes de jornais da época, 2004, 2003, esse período aí, em que, inclusive, muitos dos indígenas daquelas regiões lá, eles estavam a favor dos arrozeiros, eles estavam a favor da produção, e eles não queriam que fosse homologado em área contínua. Na época, quando teve o debate na Suprema Corte, né, no STF, a respeito dessa questão, foi muito se falado sobre como que ia ser feita essa homologação. Se ia ser de forma contínua, né, tudo junto, passa por cima de tudo, ou na pior das hipóteses, entre aspas, foi tentado um diálogo, uma defesa para que fossem feitas demarcação em ilhas, né? Destacadas as comunidades, né? E que se continuasse produzindo. Sim. Mas não teve acordo, né? Então, foi muito traumático por conta disso. Teve toda a desintrusão, que foi muito difícil. E, assim, infelizmente, né, quando a gente fala dessa questão da segurança jurídica, vai lá ver como é que tá hoje. Vai lá ver como que estão. Não precisa. É só vir aqui, né, no centro de Boa Vista, que tem muito Yanomami rodando por aí, né? Exatamente. E aí é porque são muitas etnias, né? No estado de Roraima a gente tem o Apixana, a gente tem o Macuxi, a gente tem Yanomami, é essa região, essa ponta aqui, que aí, inclusive, essa questão Yanomami, ela também é outra situação muito específica, né? Eu estou falando aqui apenas com base naquilo que já me foi passado, né? A gente tem muito contato com alguns tuxaus da região, isso são conversas que nós temos ali de forma informal. Não sou nenhuma especialista no assunto, né? Da questão de etnias, etimológica aí dos indígenas, né? Da etimologia das palavras, enfim. Mas o que nós sabemos pela questão de serem nômades os Yanomamis, você vê que tem a Venezuela, tem Guiana, né? Tem vários países ali que fazem divisa com a reserva. Tríplice fronteira ali. Isso, é uma tríplice fronteira. E o que acontece? Se tratando disso, para eles não existe fronteira como nós conhecemos. Então, vai sendo circulada uma quantidade X, né, de indígenas. E uma questão muito específica, que é de trazer essa informação para vocês, nós contatamos cartórios e nós obtivemos a seguinte informação, de que isso é notório conhecimento de que, pela questão cultural, é uma afronta para a cultura que nós façamos o registro dos óbitos desses indígenas. Ou seja, registra-se o nascimento, muitas vezes é onde até que gerou todo um desgaste com relação aos cartórios, porque às vezes aquela mesma pessoa foi 2 vezes registrada, e aí tem a questão ainda de não poder registrar os óbitos. Ela não morre nunca. Então, assim, nas hipóteses de nós estarmos falando de uma população, né, que são os dados mais ou menos aí dos oficiais, né, que se tem, do INPA, por exemplo, né, de todos os institutos que fazem um levantamento geral, mais ou menos 50 mil indígenas. Tá certo, mas vamos falar em números reais? Vamos falar em números reais? Olha aqui, ó, tá aqui para vocês, eu quis trazer para vocês, fiz questão de trazer para vocês terem uma noção. Aqui, terras indígenas são 10 milhões de hectares. 10 milhões de hectares. E sabe o que é isso? É São Paulo. Sabe o que é? Vocês têm noção da quantidade populacional de São Paulo? Milhões de pessoas em 10 milhões de hectares. Para o estado de Roraima, 50 mil pessoas. Vocês têm noção da desproporcionalidade, né? E ainda que a gente falasse, né, numa quantidade maior, mas também não permitem que essas comunidades tenham uma produção expressiva. Eles também impedem, né? As entidades impedem muito isso, a de representação, né? E aí a gente fala até em 2 entidades que temos de representação indígena, só a título de conhecimento, isso é de notório conhecimento de todos, que nós temos 2 entidades de representação indígena no estado de Roraima, que é a SODIUR e é o CIR. O CIR, ele é muito contra essa questão de se desenvolver muito
as comunidades. A gente até tem que tomar um pouco de cuidado na forma de falar, né? Mas, assim, a Sodiur, por outro lado, ela sempre defendeu justamente que eles não querem mais demarcação. Se você for lá agora na Sodiur, que é inclusive aqui perto, eu visitei esses dias lá, estive conversando com a presidente deles, conversei com alguns tuxauas, inclusive 2 tuxauas mulheres que estavam lá na comunidade, que elas lideram a comunidade deles. Legal. Sim, e elas falando isso, a gente não quer mais terra, nós queremos condições dignas de trabalhar o que a gente tem. Exatamente. E ela reiterou por diversas vezes, quando nós indígenas falamos de querer desenvolver a nossa terra, não nos deixam, calam a nossa voz, tentam nos calar a todo custo, tentam deslegitimar a nossa luta, né? Então isso é no mínimo uma questão para se questionar. Por quê? Por que disso, né? Por que disso? E nós, né, do setor produtivo, nós defendemos que os produtores indígenas, eles fazem parte do agro, com toda certeza. Lógico. E eles têm capacidade de produção. Total. Tem muitos índios ali no Mato Grosso, né, que estão brigando por isso, produziram seu milho, sua soja, e estão sendo, algumas vezes, incapacitados até de vender isso daí. A gente teve aqui em Roraima, aqui perto, ali no Canauani, eu acho que teve produção de milho esse ano. Dos projetos, exatamente. Exato. Teve até uns projetos, né, do próprio estado, né, que estava fomentando. Então, assim, quando a gente fala dessa questão territorial da gestão de terras do estado, a gente deixa muito claro que nós somos um dos estados brasileiros, nós estamos no segundo lugar, aí, se eu não me engano, nós estamos apenas atrás do Amapá, em termos de conservação, né, proporcional a título de território, como um dos estados brasileiros que mais preserva. Com certeza. Somos aí o boi verde, a soja verde, o desenvolvimento de uma forma totalmente sustentável, de forma totalmente consciente, sabe? Até a questão das nossas terras, né, o que sobra mais ou menos aí pra gente, levando em conta, né, as áreas de reserva legal e as APPs retirando, sobra mais ou menos aí em torno de uns 6% do estado pra gente produzir. Então isso é muito pouco. 6%? 6% do estado. Né? Ainda está num crescimento absurdo. Um estado que tem área total, aqui a área total do estado, 22.430 mil hectares, né? 22 milhões. Então, a área remanescente, 6 milhões. Só que desses 6 milhões aqui 50%. A gente tem, e nem é 50%. Depende do bioma, né? E nem é 50%, porque é 50% sobre o remanescente, excluindo as áreas de reserva legal e as APPs. Então, assim, sobra muito menos que isso. Então, é em torno de 5 a 6% do estado, né? Que sobra para, de fato, produzir, de fato, criar, né? E gerar desenvolvimento. Aline, assim, a gente está vendo esse assunto e a gente quer entrar também num assunto que é um assunto muito bom também, que é a questão da sucessão que a gente tem aqui no estado de Roraima, que a gente busca, igual você é filho de produtor, o Acácio é filho de produtor, eu sou filho de produtor, a gente busca isso daí na nossa família. Sim. E com certeza você tem trabalhado nisso para dar essa tal segurança jurídica para a gente. Para a gente, eu falo, todos nós, né? Sim. Como que você está vendo isso daí, essa questão da luta sua, tá chegando aqui a comida, o lanche aqui, o lanchezinho do frangão, a gente vai já, fica à vontade, Aline. Obrigada. Como que você vê essa questão de conseguir fazer essa sucessão aqui no estado? Como que você está trabalhando nisso daí? Não só nessa sucessão familiar, mas numa sucessão de não deixar a terra acabar, não deixar o legado, nem que seja de uma empresa, de alguma coisa assim, acabar no estado, né? Então, eu costumo dizer que tudo são as nossas raízes, né? A gente saber de onde a gente veio para preservar para onde nós iremos, né? Eu falo que independente de onde eu estiver, né? Às vezes a gente nunca sabe os próximos passos, né? Onde a vida vai conduzindo, mas o meu objetivo sempre vai ser defender o nosso setor, o nosso segmento, porque ele é imprescindível, ele é muito lindo e a gente fala da parte bonita do desenvolvimento, tudo, mas é importante que a gente fale da luta, da dor, do suor, da dificuldade, da canseira que é você acordar às 4 da manhã, meu pai
quando eu estou na fazenda com a minha família, aqui em Boa Vista a gente tenta acordar cedo também, mas lá na fazenda que a gente está lá, foi a vida inteira acordando às 4:30 da manhã, para você trabalhar o dia inteiro, né, no braçal ali, que gado, você sabe, não tem feriado, não tem fim de semana, exatamente, não tem nada. A vaca não escolhe dia pra ficar doente, né? Não escolhe dia pra você ter que um bezerro pra curar, às vezes atola um bichinho. Um leitinho pra tirar. Período de... Mas tirar leite é especialidade dos nossos amigos. Eu gosto de tirar leite, tirei leite também. Não, mas não gosto. Mas o leite é bom, não posso reclamar do leite. Não é bom, só que é duro, é doído. É doído. Você fica aqui doendo. Não, mas não é doído só o braço, é doído da mente também, né? Que tem que estar bem, sim, todo dia, igual a gente fala, essa segurança aí, o produtor, principalmente os produtores pequenos que tiram leite, porque no espaço pequeno você consegue ter uma renda maior. Sim. É o produtor que busca essa segurança e essa levar de geração em geração. Exatamente. Ensinar e é por isso daí. Que a gente fala que é tão doído, né? Porque muitas das vezes, aí não tem a sucessão familiar dentro de casa, e aí fica só, às vezes, o casal ali, né? Lutando com unhas e dentes, a idade chega, a gente não pode negligenciar que a idade chega, então você vai ali desanimando, né? Porque são tantos entraves, a gente não tem estrada, quantas vezes a gente teve que jogar um monte de pedra em cima do carro para jogar em valeta, porque não tinha estrada, quantas vezes a gente teve que alugar hora de máquina para conseguir ajeitar uma ponte, porque a gente precisava escoar a nossa produção e não conseguia. Então, assim, nós temos problemas imensos, inúmeros, assim, no nosso estado, em termos de infraestrutura. E é por isso que a gente fala o quão importante é trabalhar a porteira para fora, tanto quanto a porteira para dentro. Porque não adianta você produzir muita banana, por exemplo, Caroebe ali, a gente tem, né, nosso vizinho, Caroebe, muita banana, eles mandam para fora, mas não tem ali dentro para eles. Se você for lá no Caroebe, eu quero uma banana, você não acha. Entendeu? Casa de ferreiro, espeto de pau. Exato. Mas você vai olhar a infraestrutura das estradas vicinais, é uma calamidade, é uma tristeza, entendeu? Minha madrinha mesmo, ela é produtora rural, né, aí da Zago, foi vereadora no município de Baliza, no mandato de 2014. Eu vi a minha madrinha praticamente ficar doente, porque ela não aguentava mais ser uma brigando sozinha, sabe? Ela perdeu a saúde dela, porque literalmente ela pegava um monte de pedra para levar, junto com vários produtores lá da região da Vicinal 26, para jogar dentro das valas para conseguir passar. Porque senão não conseguia nem sequer andar com carrinho, moto, nada passava. Mas isso daí também não é a realidade de Roraima, né? Eu voltei de Minas agora, início do ano, e a gente sabe que problemas de estrada é no Brasil todo. A gente via lá muitos caminhões de leite atolando, eu falo de leite, que lá a produção é muito alta, é o maior produtor do país. Sim. Muitos caminhões de leite atolando, caminhões de gado. Você tem essa mesma dificuldade diante do Brasil todo, né? E você vê, você falando do leite, você viu a negligência, né? A título de governo federal, dando fomento para produtor da Argentina, para comprar leite da Argentina, e os produtores brasileiros são o quê? É palhaçada? Eles olham para nossa cara e acham que a gente é o quê? É palhaço? Né? De ter que pagar ITR sobre o total da fazenda, né? De pagar funcionário, de correr, muitas vezes não tem nem condição de pagar um funcionário. Aí o filho, né? A gente fala justamente, porque lá no Centro-Sul são propriedades bem pequenas, né? A gente fala do micro, da agricultura familiar, né? E do produtor de leite muito, muito pequeno. Familiar mesmo. Às vezes ter que jogar a produção fora, porque não tem como vender, porque se vender, você não consegue nem custear o remédio da vaca. Hoje tá tendo uma dificuldade lá para baixo, eu converso com o pessoal lá da questão do leite, né? Que ano passado o leite tava bom de venda, ano atrasado, 2021 também, mas esse ano o leite não tá pagando custo. Não tá. É um ciclo, todo ano a gente tem isso, só que o desse ano ele tá um pouco acima do... porque tá grave, a situação hoje no nosso país, com relação ao produtor, ela está extremamente grave, não é só grave, o produtor, né? mas relação ao leite, além de tudo o consumo baixou muito. Então você tem um leite represado, você tem uma baixa de leite, o que causa dificuldade nesses produtores, que o leite também é centavos igual a qualquer outra produção. Sim. Antes da gente mudar de assunto, Aline, vamos falar de uma parte boa aqui, que chegou a comida aqui do frangão, enquanto vocês se deliciam com a comida do frangão, uma carne assada com a bananinha frita. Eu vou falar um pouco dos nossos, eu não digo patrocinadores, né? Eu digo os apoiadores do projeto,
E os que sustentam, pode comer a caça, não se fala, que apoiam a gente. Então eu quero agradecer muito aqui ao Atacadão Rural, na pessoa do Ademir, do Marco, que apoiaram a gente desde o começo do projeto. Atacadão Rural, que vende produtos para toda a linha agropecuária. Temos também a Facholi, que é a Sementes Facholi, juntamente com a Potencial, na pessoa do seu Fernando. Agradecemos também o apoio nesse projeto, né? Temos aqui nosso parceirão de longa data, Jorginho, da Boi Verde Agro. Jorginho, que é um camarada espetacular, que também tem a linha aí, linha Vitasal, Sementes Papini, vende sêmen da Semex, vem crescendo muito no mercado. Obrigado, Jorginho, por nos apoiar nesse projeto. E sem falar aqui do Frangão, que é do Val e da Vilmara, que trazem todo o podcast, essa comida deliciosa aí, uma carne assada, um frango assado, que... E a gente não poderia deixar de mencionar também a Brasferro. Brasferro, que era o Ademir, nosso parceirão. Exatamente, Brasferro, BW e também a Brasmol, né, que são empresas do grupo Brasferro aí. Brademir, muito obrigado por apoiar nosso projeto também. E a gente vai continuando para trazer informações, trazer um bate-papo super legal aqui. E a gente vai entrar em outro assunto, Aline, que é assim, uma parte que a gente busca entender também o que te influencia nesse meio agro para continuar essas batalhas. Quem são as pessoas que te influenciam? Não as pessoas, assim, quem te dá essa força para você conseguir continuar nessa linha do agro, continuar nessa sucessão e nesse trabalho que você vem fazendo. Nossa, agora você pegou uma parte delicada. Porque, com certeza, olha, não é puxando o saco, não, mas o meu pai, com certeza. E a minha mãe. Né? José Luiz Zago, Nair Peixoto de Araújo, eles são a minha árvore, né? Eles são a minha base, as minhas raízes. Eles estão todo dia ali lutando incansavelmente. E quando eu falei do meu irmão é porque realmente o guri é duro. Meus pais, eles... às vezes a saudade aperta, né? A gente não consegue, justamente por eu estar nessa... E a gente fala que tudo são fases, né? Por eu estar tanto na cidade hoje em dia, eu não consigo estar tanto quanto eu gostaria junto com a nossa família. Mas nós temos a nossa equipe, o Elson, o Caíbe, o Natal, o Adélio, que são a nossa turma, a nossa equipe que está conosco lá há anos e anos e anos, né? Que a gente estava junto ali desde quando a gente plantava capim jogando a lanço, né? E agora a gente já tem maquinário. Então, assim, tudo são períodos, fases. Ser produtor não é fácil, mas é uma missão muito, muito grande que a gente tem. E eles todos, né, a nossa equipe da Fazenda Estrela Z, que é a fazenda da minha família, são a minha inspiração. Né, com certeza, porque eles são muito determinados, eles são pessoas assim que faça chuva ou faça sol, estão lá e você vê o brilho nos olhos, porque eles sabem a missão que eles estão carregando nos ombros, né, os nossos colaboradores, de terem esse orgulho do setor produtivo, de dizerem a gente quer que os nossos filhos tenham orgulho do agro, né, os filhos, os nossos colaboradores já têm filhos, né, recém-nascidos, inclusive, bebezinhos na fazenda, então a gente tem esse carinho muito grande de passar para as gerações, né? Futuramente, quando eu tiver também a minha família, né? A gente quer passar para frente, é a questão do legado. Mas assim, no setor, né? Que eu tenho uma admiração muito grande, que eu gosto muito de acompanhar a Tereza Cristina como mulher, né? Muito eu acho bacana. Ela muito técnica, eu acho ela muito, assim, firme nas colocações dela, com toda certeza é uma mulher extremamente atuante. Ela esteve aqui, né? Ela esteve aqui na abertura da Expofé, é isso? Sim, foi. Eu tive um contratempo, não consegui estar presente, mas em outra oportunidade, se Deus quiser, eu vou conhecê-la pessoalmente. Com relação ao direito do agronegócio, eu me inspiro muito na doutora Luana Ruiz, que é uma advogada lá do Mato Grosso do Sul. Ela é muito assim atuante nessa questão, inclusive da questão do agro voltada a esses conflitos fundiários de homologações indígenas também, né? Porque lá agora no Mato Grosso do Sul voltou com tudo a questão de invasões. Eles estão assim, Paraná também, tem vários estados, Mato Grosso do Sul, que estão sofrendo com essa questão das homologações, né, de área indígena. Então, isso não é exclusivo do estado de Roraima. Com certeza, me inspiro na questão técnica, né? De ir para fora, levar para fora o nome do Brasil e o que nós fazemos de melhor. O Luiz Terron,
né, o Tejon, né, que fala que ele é maravilhoso, né, ele veio recentemente para a abertura da Expofair. Da Expofair. Eu pude conhecê-lo, assistir a palestra dele, ele é fantástico, é uma pessoa esclarecidíssima e que tem uma história de vida muito bonita, né, ele pegou todas as dores que ele teve na vida, né, com a família, para transformar isso numa inspiração para defender o setor também, e principalmente fora. Eu acho isso crucial, a gente tem que levar o nome do Brasil para fora, mostrar o que nós fazemos. E o que é bem interessante também, você deu o exemplo do Mato Grosso do Sul, mas cada estado tem sua especificidade. E é bom, agora a gente está entendendo e você está se especializando no estado de Roraima, nas nossas situações daqui, né, que é diferente do resto do Brasil. Sim. Tirando, além dessas especializações, eu queria tirar a sua parte advogada de lado, né? Vamos entrar aqui na sua parte produtora, né? Eita, essa parte eu gosto. Pois é, que a gente precisa de saber, primeiramente, o que tem sido produzido ali na propriedade do seu pai. Seu pai, eu acho que sempre foi um pecuarista, é isso? Sim, trabalhamos a vida toda com pecuária de... Na verdade, né, ciclo completo, a gente sempre fez. No início, ele fazia só a terminação, né, aí depois ele comprava bezerros, inclusive da fazenda Bameirindos, à época, bem antiga, né, e aí depois a gente foi tendo a necessidade de fazer o ciclo completo na fazenda, e daí com o passar do tempo a gente vai tendo outras dificuldades, outros entraves, né, e principalmente a questão de ração, a questão de baratear custo, de você também recuperar as áreas degradadas, né, de você ter uma gestão melhor na sua propriedade. Então a gente de 5 anos para cá começamos a trabalhar com a integração lavoura-pecuária, né, e a gente agora... tem 2 anos, meu pai colocou um secador, né, de grãos, lá, uma unidade secadora. Então porque a gente tinha uma dificuldade logística muito grande, né? Até o pessoal, tinha? Não, pior, querido, pior. Se dá ruim, imagina. Você tinha, então me conta onde que melhorou aí, que eu não tô sabendo. Justamente, a gente teve que colocar o secador por conta da logística, porque... Veja bem, nós produzimos... A gente não produz muito, não. A gente produz ali, assim, muitos hectares, né? A gente estava produzindo ali no início em torno de uns 100 hectares de milho, né? Certo. A gente produz milho hoje. Mas 100 hectares de milho, hein, Jorge? Dá um tiquinho, dá pra engordar uns dois, porque o que estava acontecendo? Nos primeiros 3 anos, a gente estava vendendo o excedente, certo? Só que aí a logística para mandar para cá... Você tinha que ir frete, você jogava tudo em cima do caminhão para poder trazer em Boa Vista. A gente colocava até ali no silo do seu Calegari, do Álvaro Calegari, amigo do meu pai de muitos anos, um querido também, um abraço, seu Álvaro. Ele também era lá da Raposa, não? Então, ele esteve junto, mas se eu não me engano, não. Se eu não me engano, não. É porque é muita gente, às vezes eu me esqueço. Mas, enfim, e aí a gente tinha toda essa questão por causa da umidade, né? Às vezes a gente lá tirava a umidade, dali a pouco jogava no caminhão de volta, quando voltava já estava úmido de novo. Principalmente no sul do estado, né? Que chove... Sim, muita chuva. Direto. Né? Então a gente estava tendo esse problema sério. E aí o meu pai começou a ver que ia ser melhor, né, a longo prazo, se ele fizesse um secador de grãos lá na fazenda, para poder estocar isso, para poder secar de fato lá e já guardar tudo e estocar em casa. E aí a gente fez isso, né? Tá lá no barracão, o milho, e aí assim, de 1 ano, essa última safra, né, que nós fizemos, a gente não vendeu o excedente, porque a gente quis deixar só para produção, para trato do nosso gado, por conta, inclusive, do custo de produção que está altíssimo. Exato. Infelizmente, a nossa realidade não é das melhores, né, custo de produção altíssimo, né, nessa última safra que encerrou foi... terrível para o milho, estava muito baixo, né? Agora está aparentemente tomando um fôlego novamente. Deu uma estabilizada, né, para começar a subir novamente. Sim, mas assim, aí é onde entra outra questão absurda para nós, né? Como é que é admissível um país como o Brasil, que pisa em fósforo, em fosfato, que pisa nos insumos do NPK lá na Amazônia, E a gente não pode usar isso, a gente tem que ficar implorando para a Rússia. Exato.
Né? Não é uma coisa ilógica isso? Exato. Então, é a tal da insegurança alimentar também para nós, né? A insegurança para o produtor, ela tá lastreada tanto da insegurança jurídica, a insegurança, né, mineral, porque a gente precisa disso para poder tratar da nossa terra, para poder produzir. Então, são muitas questões que jogam tudo na conta do produtor. Aí, dali a pouco, a gente vê pessoas leigas que não sabem como que chega na prateleira aquele preço final e jogando, nossa, mas que produtor predador. E tá ganhando dinheiro. O produtor tá tudo rico, tá tudo... E geralmente não é o produtor que vende pra prateleira, né? Exato. Então, e a gente sabe o quanto de cadeia que até chegar na prateleira, né? Porque todo mundo ganha, né, em cima. E muitos produtos quem ganha mais é até o atravessador, né? Exato. É mais do que o produtor. Exato. Bem mais, até mais do que vem lá fora. Igual a gente vem da Rússia, o fosfato, alimento animal vem muito de Marrocos. Sim. Então a gente tem que comprar em dólar também, né? Tem esse problema. É muita síndrome do vira-lata, né? Que a gente não consegue fazer, nós somos pequenos e tudo mais. Então a gente vive isso muito no petróleo também, que tem que mandar para fora para... Mas até essa questão das jazidas aqui do Amazonas que está aqui perto, tem muita questão de ser em área indígena também, né? Mas tem algumas que não são. Só que veja bem, é onde entra justamente a questão de que a gente sabe que é explorada por... ambientalista. Pelo exterior. Eu tava escutando o rádio um dia desse, e daí na rádio foi noticiado lá que tinha descobrido mais uma jazida, um novo local, né? Para coleta, que seria um possível local de coleta de fosfato. E aí fizeram a pesquisa, tipo assim, de uma semana para outra, dobrou a população indígena daquela região. Tipo assim... A treta era como é que no IBGE, que é para controlar as pessoas, né, que tem... Mas isso é coincidência. E detalhe, aqui eles nem têm esse registro. Nós fizemos um ofício para o IBGE, eles não têm esse quantitativo. Não tem. Pra você ter ideia. E aí como é que dobra de uma semana para outra? Que multiplicação foi essa? O pessoal se redividiu? Não, é coincidência. Foi visitar os parentes. Deve ter sido, né? Coincidência. Gente, mas não é fácil, viu? É justamente por isso que a gente fala... que ao final, quando a gente for falar, que eu quero deixar isso destacado para todos os segmentos do nosso estado, se cair o agro de Roraima, todo mundo cai. E aí vai ter que... Aí eu quero ver pagar até folha de pagamento. Não tem como, não até gira, porque tá acontecendo calote já nos estados e municípios por conta do governo federal. Então, a gente precisa entender... que tem muita gente que fala na tal da estabilidade. Gente, não existe estabilidade. Existe... Isso é ilusão. Ou existe receita ou não existe receita. Acabou. Se existir receita, você tem a sua tal da sua estabilidade. Se não tiver receita, meu querido, não adianta espernear que você não vai conseguir subsistir. É só ir no vizinho ali para saber a estabilidade que tem do petróleo, né? Exatamente. Colocou os ovos todos numa cesta e acabou tendo esse tipo de problema, né? Ô Aline, na questão do ZE, você também teve participação? Estávamos brigando. Então, porque o zoneamento, ele é muito importante. Para quem não sabe, é zoneamento, me corrija se eu estiver Ecológico Econômico. Ecológico Econômico. Isso, o ZE. A nossa querida Esther, né, que ela me viu muito lá brigando na SEAD, né, a gente estava participando, né, muitos produtores, todos estavam atentos a como seria feito, porque precisava concluir o zoneamento. Gente, para vocês terem ideia, é porque eu não trouxe, mas estava lá em casa a discussão do zoneamento desde início dos anos 2000, tá bom pra vocês? Então, são 20 anos. Deve ser pelo tamanho, né, Diógenes? Tinha uma não cabia no carro, né? Ela veio de carona. Não, eu falei assim, eles vão me botar pra fora se eu trouxer tudo aqui. Não, vai botar na carroceria, nós trazia, não tinha perigo não. Bom, enfim, mas assim, a discussão, ela já era de muito tempo. E como era um requisito para que nós conseguíssemos, né, pela lei, ter os 50%, entre aspas, né, reduzir de 80% para 50% em áreas de floresta, a questão, né, do uso do território, né, da propriedade, ela tinha essa exigência, né, tinha as exigências, uma delas era essa questão de que passasse o zoneamento ecológico econômico, né, que era, se eu não me engano, era o artigo 12 da lei do Código Florestal.
E aí ele tem essa particularidade que foi cumprida pelo Estado de Roraima, né? Foi justamente isso que endossou e deu essa possibilidade, porque ela trazia ali essa situação. Passando o zoneamento ecológico econômico, tendo o território do Estado, né, da unidade federativa, mais de 65% do seu território destinado a áreas de preservação e conservação e submetido ao Conselho Nacional do Meio Ambiente, iria ser possível essa redução, que foi o que aconteceu, né? Então, foi uma vitória, né, porque precisávamos disso, mas, em contrapartida, foi uma preocupação muito grande para que fosse feito de uma forma séria, comprometida e com as nomenclaturas corretas, porque no início estava tendo uma discussão, porque assim, o instituto que foi contratado para fazer esse estudo, né, em conjunto com a secretaria e tudo mais, o passo a passo ele foi bem complexo, foi muito, muito grande o período de estudo que foi feito, né, para fazer o levantamento das áreas e poder categorizar como produtivas, aptidão agrícola, né, que tem uma APA de aptidão agrícola e você vai categorizando entre mais ou menos produtiva. Só que a questão é que não é só a qualidade do solo que vai tornar ela mais ou menos produtiva, apta, né? Vai ser a infraestrutura ao arredor, estrada, toda uma questão que é levada em consideração pelo estudo, certo? Então, aí foi onde gerou muito acirramento de ânimos, porque o pessoal estava tentando compreender como que ia ser feito isso, entendeu? Porque ninguém queria que tivesse uma região que tivesse uma categorização inferior, né? Porque, por exemplo, hoje a gente tem tecnologias que ali na Majari, que antigamente todo mundo achava que era impossível produzir, até a gente vê o Oeste Baiano, né? Lógico. A gente vê ali o anel da soja, né? Inclusive eu pude ir, Luiz Eduardo Magalhães, no início do ano, foi fantástico, assim, foi uma experiência ímpar. Conheci várias regiões, né? Ali da Oilema, inclusive a história, né, do fundador da Oilema, incrível. Um cara desbravador também. O pessoal que desbravou ali a região do Oeste Baiano trouxeram o que há de mais tecnológico para produzir soja, né? Sim. Então a gente trouxe isso, né? Os produtores, né? Que eu falo que fazem um milagre produtivo. Muitos meus parabéns para os nossos produtores sempre, de soja, né? Arroz, de grãos do estado de Roraima, porque eles fazem um milagre produtivo dentro do que a gente chama de lavrado, que é o cerrado, né? O nosso lavrado, todo mundo achava que era impossível produzir no cerrado. Não valia nada, né? Não valia nada. Época que eu mudei para Roraima, eu lembro que o lavrado tinha lugar que era dado e ninguém queria. Tinha lugar que era R$50 o hectare, no máximo 100, né? Na época que meu pai chegou em 90, Vixe, o pessoal Maria. comprava fazenda de gado para ficar só com gado. Não era interesse na terra. Vendia porteira fechada por causa do gado, né? Gado. Não, é isso mesmo. Então, nós somos dessa época. Inclusive, aí trazendo uma história da minha família, a minha mãe, meu pai é gaúcho, né? Veio pra cá, conheceu minha mãe, Macuxi. Macuxi do Pé Rachado. Do Amajari, ela nasceu e se criou no Amajari. Meu avô é conhecido na região como Caboclo Carioca, né? Já faleceu, mas ele foi um dos fundadores da Vila Brasil, que se tornou Amajari. E o meu avô foi o primeiro vereador da primeira legislatura da época. Então, assim, a minha mãe também é muito... Faz parte da história. Faz parte da história. Viradeira que, nossa, jogava em cima da pampa velha e levava para vender os produtos da fazenda do meu avô na feirinha aqui em Boa Vista. Minha mãe sempre foi muito, assim, vendedora também. Essa coisa de você... da pequena produção mesmo, que a família da minha mãe eram pequenos produtores mesmo, assim. Tudo que eles produziam ali de frutas, legumes, verduras, tudo era vendido, né? Vendia tudo. E aí a gente tem realmente essa vertente da produção das raízes de toda a minha família, né? Inclusive, passando um pouquinho mais para trás, aí é onde a gente entra a questão das raízes do meu pai. Meu pai, a família dele é de imigrantes, né? São fundadores também de Campestre, que é uma regiãozinha bem no sul do Rio Grande do Sul. O meu bisavô, meu tataravô. Isso, meu tataravô. Que veio da Itália na época da Segunda Guerra,
né? E aí eles foram fundadores dessa região campestre e eles produziam fumo, né? Aquela dureza, né? Fumo, produtor de fumo, vocês sabem que é doído. É fumo mesmo. É fumo. Ou você fica rico numa lavoura ou você quebra numa lavoura. Não, né? É sofrimento, meu Deus. Por isso que eu falo, a história de vida do meu pai, ela foi muito batalhada, foi muito suada, foi muito serviço, sabe? Minha família toda, assim, os meus tios, né? Irmãos do meu pai, todos eles, assim, sofreram muito na lavoura, né? Minha avó, meu avô sofreram muito na lavoura. E aí eles foram subindo o país nesse sonho de trazer uma vida melhor, uma condição melhor, né? Sempre produtores rurais, mas querendo trazer um desenvolvimento em lugares que ainda estavam com mais oportunidades, né? Então ele foi subindo, aí ele até teve um pedacinho de terra no Mato Grosso ali, aí foi subindo. Achou que estava muito perto do Rio Grande. Estava muito perto, aí foi subindo até que chegou em Roraima. Isso aí tem alguns estudos que mostram que, igual você, tem no seu sangue que você seus avós vieram tataravós vieram da Segunda Guerra, tem essa herança genética, sim, tanto da briga, não é briga, mas sangue quente, farroupilha. É isso aí, isso aí. Vem uma herança genética bem grande, tem estudo que mostra que não vai ter como fugir disso. Não tem como mesmo. Pode falar pro seu herdeiro aí que não vai ter jeito. Vai. Vamos fazer, tem que ser duro, porque assim, a gente brinca que mais difícil do que ter é manter. Exato. Muito mais difícil do que ter é manter. E é muito fácil ter herdeiro, mas muito difícil ter sucessor. Isso é uma dificuldade muito grande. E aí é onde eu falo muito que, sabe, a minha vontade muito grande é que as pessoas saiam dessa hipocrisia de o rico, o pobre, essa divisão toda. Cara, eu acredito em trabalho duro, sabe? A minha família... aí é onde entra a questão, né, dessa miscigenação que é o Brasil, é a gente agarrar as nossas origens e dizer, nós somos um país diverso, miscigenado, que não tem a mínima necessidade de ficar essa briguinha. A segregação isso não existe. Eu tenho nas minhas veias o sangue, por parte da minha mãe, o meu avô português, por parte da minha avó materna, negro e índio. E por parte do meu pai, os imigrantes. Então, eu tenho o sangue de todos os fundadores, entre aspas, da miscigenação brasileira, né? Então, assim, o que a gente fala sobre isso? É justamente agregar, sabe? Não existe essa questão, e eles tratam, inclusive, Roraima e os estados do norte como se não fizessem parte do Brasil. Lembrando que é Roraima, né? Roraima, né, gente? É Roraima. Pelo amor de Deus. Né? Não, mas assim, é porque eu até entendo, né? A questão linguística, a pronúncia, quem vem de lá de baixo acaba falando Roraima. Não, mas já tá em tempo de mudar, que dói os ouvidos. Né? Mas confunde com Rondônia ainda. Rondônia, Boa Vista, capital de Rondônia, Porto Velho, capital de Roraima, né? Meu Deus, difícil, viu? Quando não confunde na fala, confunde na escrita, né? Vai lá e bota RO pra se referir a Roraima. Meu Deus, difícil, viu? Mas aí, justamente isso, vocês vejam, quantidade de rebanho que a gente tem, né? Um dos mais expressivos do Brasil, Rondônia, Pará, né? A gente vê o crescente rebanho, né, do próprio Acre, né? Então, assim, o que a gente vê? A preocupação crescente com toda essa questão de ataque, né? Inclusive, estava tendo lá no Pará agora mais desintrusão. Sim. A coisa mais triste do mundo, cadê os direitos humanos? Que foram lá olhar aquele monte de gado morrendo porque não tiveram tempo hábil de tirar os animais. Mas isso aí é seletivo, né? A gente sabe que os direitos humanos são seletivos. Não, as pessoas desmaiando, gente morrendo, né? Os bichos morrendo, eles estavam, a Força Nacional, derrubando tudo na base do soco mesmo, do pontapé. Aí, inclusive, anteontem teve uma liminar que o ministro do Supremo, agora eu não me recordo qual deles, mas, enfim, ele concedeu a liminar suspendendo momentaneamente, né, essa questão, talvez para dar um pouco mais de tempo. Mas, assim, é covarde, covarde. Mas o gado já morreu, já teve as que pessoas com o gado de lá. Sim, já tiveram condições desumanas, sabe? É um absurdo atrás de absurdo nesse país, né, quando a gente fala sobre essa questão indígena, né, que tá travestida, inclusive tá aí para todo mundo ver as gravações, né, da CPI das ONGs, a CPI do MST, que deixou claríssimo o grupo terrorista que ele é, né?
que literalmente são nós brasileiros não temos legitimidade sobre o nosso solo, mas os interesses internacionais têm, as ONGs têm. Né? E quando a gente fala, inclusive, das próprias pessoas que fizeram parte do MST e saíram, e N pessoas que deram depoimentos de quase morte, né? Saíram da bolha, de né? situações ali que eram degradantes, de pessoas que quase foram assassinadas ali pelo grupo, né, que tem armas lá dentro, que N questões que foram trazidas à tona, isso não sou eu que estou falando, isso está gravado na CPI do MST, que não deu em nada. Que não vai dar em nada, né? Agora ainda está tendo a das ONGs, mas a do MST já saiu o relatório final e não deu em nada. Então, assim, esse é o Brasil, sabe? Mas esse é o ponto que eu quero chegar. Nós precisamos reverter isso. E é só com uma questão cultural que a gente vai conseguir reverter isso. É mostrando para os nossos cidadãos que realmente nós precisamos nos olhar como um todo e trabalhar em equipe para, de fato, respeitar, mas entendendo que nós somos um país que com 7% do nosso território a gente produz para alimentar nós e mais de um bi de pessoas no mundo. E a gente precisa, né, que a gente vê nos livros de escola aí, desde quando a gente estuda, eu saí do ensino médio ano passado, né, eu terminei o ensino médio ano passado. Tem 20 anos só que ele saiu do ensino médio. Tá bem fresco na minha memória, né, que a gente em 2050 que vai ter que dobrar a produção de comida e tudo mais, e da forma que eles vêm fazendo, eles não vêm pensando nisso daí, né? Não vêm pensando que a gente tem que dobrar. Como é que dobra? Não tem como triplicar, quadruplicar a produtividade. Não, até porque, a gente falando dessa questão da produtividade, você sabe que é por conta justamente do Brasil, por que os olhos todos do interesse internacional estão todos no Brasil? Por conta justamente da nossa localização. Produtivo, né? Potencial produtivo, exato. Porque Estados Unidos pode fazer o que for, pode produzir quantas sacas for por hectare, mas eles não conseguem ter 2 safras como nós. Exato, eles têm 3, 4 meses de produção no máximo, né? Exatamente. E o potencial de área de expansão, né? Tanto que a gente não expande aqui, que Roraima mesmo, acho que do comparativo nacional é o estado que está mais expandindo. Sim, e expandir tanto sobre as áreas de pastagem, né? Uhum. Até porque hoje em dia a integração lavoura, pecuária e floresta, ela tem crescendo exponencialmente, né? Aí voltando realmente, eu fui lá para Mato Grosso do Sul, Campo Grande esses tempos também, em agosto, e a gente viu lá, né, aquela quantidade absurda de reflorestamento que eles fazem, e o gado ali, um monte de pasto, coisa... Meu Deus, os olhos brilham, você fica, meu Deus, a gente tem que trazer isso urgente, assim, em maior monta para Roraima, né? Na verdade, eu acho, Aline, que a gente não tem que trazer, eu acho que a gente teve uma boa conversa com a Roberta, né, da Agroligadas, que hoje eu acho que é a coordenadora, correto? Sim, é a Roberta Nicareta. A Roberta falou um negócio pra gente que eu acho que ela tem total razão. Que a gente já faz muita coisa. Não, com a certeza. gente faz, mas o problema nosso é a comunicação. Sim, a gente não faz a comunicação correta da forma que, não vou falar o outro lado, mas da forma que a oposição ao agro faz, que eles conseguem engajar isso daí de uma forma muito melhor que a gente. A gente tem que aprender isso daí, a gente aprende com os erros, né? Mas a gente tem que aprender isso daí para poder conseguir levar isso para fora da nossa bolha, né? Exato, mas aí complementando o que você fala, porque assim, quando a gente fala, porque Roraima é como se tivesse há 30 anos atrás do que foi Mato Grosso do Sul, Rondônia, né? Talvez até um pouco mais. Mas isso assim, bem mais. Okay, não, mas não é bem mais, foi na época da Constituição. Vou oferecer de novo. Eu quero, agora eu quero. Vou ser um pouquinho, né, mais justa. Mas por que eu falo isso? Porque agora a gente está dando um boom produtivo, né? Então, assim, quanto mais nós trouxermos para Roraima essa questão das fábricas, né? Porque a indústria está crescendo agora aqui, né? A gente está buscando o crescimento industrial. Mas tem um ponto que a gente precisa para a indústria, né? Que é o ponto crucial. Da energético. Da energia. Não, mas é justamente isso que eu falo, né? Por que eu falo sobre a questão lá, né? Quando a gente pode ver com os olhos brilhando, porque, por exemplo, lá eles fazem muita integração lavoura, pecuária e floresta, porque ali do lado já tem uma fábrica de móveis que vai pegar dar conta de toda aquela produção. Exatamente. A gente aqui ainda não tem toda essa capacidade, né? Ainda. Tá crescendo, óbvio que tá crescendo, mas assim, é por isso que eu falo, aumentar e fomentar mais, impulsionar essa questão toda, sabe? Isso daí é fato. Que ponto que tá o Linhão, você sabe?
tá na questão da terra indígena ainda? Então, tinha saído até agora... A gente roda e volta no assunto indígena, né? Não, a gente volta pro mesmo lugar. Tinha saído, né, o governo de Roraima assinou, agora não me recordo exatamente a data, mas tinha assinado, se eu não me engano, no final do ano passado, esse acordo, o contrato já para execução do Linhão. Uhum. Porém, esse ano, nós regredimos tudo. No seguinte sentido, vocês podem se recordar que alguns meses atrás começaram a cogitar de novo a questão de a gente pegar a energia de Guri. Exatamente. Então, gente, é uma coisa assim ilógica. Até quando vão tratar Roraima como se não fizesse parte do Brasil, sem nós termos direito a estar interligado na matriz energética brasileira e tendo que mendigar energia elétrica de Guri e pior ainda... Mendigar de quem, né? Não, e pior ainda, não é tão falada a questão preocupante, sim, das emissões de poluentes? Sim, lógico. Então, por que eles permitem que Roraima permaneça tanto tempo com termoelétricas para conseguir se manter funcionando? Não, mas a poluição é seletiva. A termoelétrica não polui, não. A termoelétrica não polui. Tranquilo. É igual a Greta lá, que agora não estão falando nada da exploração de carvão. Não, mas não está acontecendo, não. Não está acontecendo, né? Parou. Não, o carvão lá... Isso é psicológico. É só tapar os olhos que, entendeu? Para de acontecer. Mas a indignação seletiva que chateia totalmente a nós, sabe? Mas sempre vai ter, Aline, assim, é igual eu tô falando, a gente tem que aprender a trabalhar com isso daí. A comunicação. E tá sempre um passo à frente, né? A gente tá 1 ou 2 passos atrás o tempo todo. Esse é o problema. Infelizmente. O nosso grande problema, no ponto de vista, até pela conversa que a gente teve com a Roberta, é comunicação. Não tem jeito. Desenvolver a comunicação no setor do agronegócio. Não tem como. O papel da Agroligadas, que vocês fazem parte, não é importante, ele é crucial. É crucial. Só que é pouco ainda. A gente precisa expandir isso. Temos que ampliar, Exato. E aí, quando eu falo sobre o impacto social que existe dentro do agro, exemplo, existem algumas empresas, né, que são, por exemplo, do Oeste Baiano, que elas estão voltadas não só para a produção das sementes, os grãos, assistência aos produtores, quanto também, principalmente, a questão social. Esses dias agora também tinha juntado através de cooperativa, produtores, eles estavam fazendo asfalto, né, para poder escoar a produção. Eu vi no Instagram isso daí. Escoando, eles estavam fazendo asfalto. Tem uma série de iniciativas sociais que são feitas por essas associações, por essas entidades, por esses fundos, né, do agro, né, dos produtores, das empresas, das agroindústrias, voltados a esse desenvolvimento social, né, a questão da educação, da capacitação para os jovens, sabe? A gente pega, por exemplo, o sul do estado de Roraima. A empresa Brasil Biofuels, a BBF, nós vimos eles crescerem ali do nosso lado. Meu irmão era um bebê, eles tinham recém chegado no estado. E eu me recordo que, inclusive, foi até o meu pai que colocou o Milton, né, no carro e falou, não, você vai conhecer o sul do estado. Colocou ele no carro e capou o gato para o sul do estado para conhecer as terras. E eles gostaram, tudo, ficaram, né? Então, são coisas assim que a gente fica feliz, né? Porque, na época... Nós não tínhamos um governo que se preocupasse com investidores de fora, não tinha essa atenção ao agro. Não tinha valorização, né? Tipo assim, se você quiser ficar, fica, se você não quiser, tchau. Não precisa, eu tenho a estabilidade do contra-cheque. Exato, então assim, são coisas que graças a Deus foram mudando muito de tempos pra cá, né? E aí o exemplo da BBF, por exemplo, é que eles empregam hoje quase 900 empregos diretos lá no sul do estado. Sem contar a valorização de terra. Sem contar a valorização, sem contar os empregos indiretos e sem falar também que a mão de obra deles, predominantemente, são jovens que se formaram ali no Instituto Federal, que é o IFE, né? O Novo Paraíso Tecnológico. Passei lá na frente hoje. Lá é fantástico, entendeu? O trabalho que eles fazem, né? Sim. Então, assim, isso é valorização. Isso é um município que não vai querer retroagir. E você falando nessa cadeia, Aline, o Dendê. O subproduto do Dendê, que é o farelo, a gente utiliza em ração animal e a gente faz semi-confinamento, lança mão na engorda. Você tem ideia, tem 2000 logo que eles abriram a fábrica, logo começou a esmagar, a primeira
remessa, que a gente é vizinho deles, a gente é vizinho de porteira deles. Do outro lado, assim, 50 metros tá a gente, 50 metros estão eles. A gente foi lá, meu pai pegou, olha, você vai pegar um saquinho de cada um e você vai mandar pra análise. Mandei pra fora pra análise. Daí a gente pegou, né, todos os percentuais de aminoácidos, a composição toda, né? Enfim, eu não sou técnica, gente, não me batam. Mas, enfim, toda a questão dos percentuais Gente, de percentual de proteína bruta, justo. E aí, o que a gente faz? Nós, pra lá, a gente usa o subproduto que é a borra do dendê. Sim. Pro gado. Porque ela é altamente palatável. Sim. E aí a gente mistura com o milho da nossa produção, com o núcleo. E a gente agora tá implementando um pouquinho mais, porque tá uma seca bem complicada, né? A gente... É uma das maiores da história, né? Tá difícil, inclusive, demais. Meu pai, minha mãe e meu irmão... E tá só começando, né? Estão sofrendo muito lá. A sorte é que conseguiram fazer um pouquinho de silagem, ali conseguiram dar uma estocada, mas tá difícil, não tá fácil. E aí eu me recordo em 2015, que foi a última seca histórica que tivemos, né? Que antecedeu a essa. E eu me recordo que na época... Eu tava com a minha família, a gente tinha uma vaquinha que a mamãe tirava leite pra mim, né, quando eu era criança. Eu tinha um apego pra aquela vaca, gente, foi um sofrimento. E aí, quando chega essa época, esse período dificílimo, o gado começa a atolar. O gado vai enfraquecendo. Buscando água, buscando água. Quando vai na lama e dali a pouco fica. E não tem força de sair. Pega um sol no lombo e já era. Aí, nisso, eu lembro que eu tava fazendo um rodeio, porque você tem que ficar correndo o dia inteiro, o dia todo, sem parar, porque se você descuidar um segundo já era, né? Acabou. E aí eu tava... Foi em 2015. E aí eu fui fazer esse rodeio pra ver se eu encontrava algum bichinho, e daí eu tava sozinha. E aí a minha vaquinha era a Mococa, a bichinha, meu Deus, ela era tão linda. E aí ela tava atolada numa ribanceira, meu Deus do céu, eu só desci do cavalo, amarrei o cavalo lá, saí correndo, e eu tava, assim, dia que eu tava, eu fui. Porque o que tinha acontecido? Ela tinha, assim, embrenhado num cipós lá, e tinha ficado com o focinho enfiado na lama. Então ela ia morrer sufocada. Ela estava se debatendo com o chifre, porque ela tinha uns chifres muito longos, para tentar se desvencilhar dos cipós para conseguir não morrer sufocada, não era nem de atolada. Aí eu me enfiei no meio da lama lá, saí arrancando com a mão mesmo o cipó, me machuquei todo, até o pescoço ficou com um cipó de fogo, né? Mas assim, são muitas coisas que a gente passa porque o pessoal não entende que é o amor pelo bichinho, sabe? O pessoal só pensa que é fácil, tá ali, ganhou... vocês são predadores, né? Quanto que é um boi morto? O boi deu 300 quilos de carne, você tá vendendo aí, deu R$4.500, você tá rico. Nossa. E o que você gastou, e o que você fez? Não, e detalhe que o custo de produção é altíssimo, às vezes a gente paga pra trabalhar, muitas das vezes a gente paga pra trabalhar. Se você for mostrar as contas no setor agropecuário, às vezes pro economista, ele fala, mas vocês são doidos de investir nisso. Vocês são doidos. Primeiro que o agricultor né, mais fé que o agricultor, que coloca tudo ali, as esperanças dele, toda tudo aquela na terra, né? Literalmente. Pode dar certo, como pode não dar. Vocês têm visto o que tem acontecido, né? No Paraná, do norte do Paraná em diante, já tá seca, terrível, escaldadura da soja. Eu acompanho muitas notícias, não sou perita, mas acompanho muito. Então, assim, é muito doído de ver os produtores perdendo, replantio perdido. E aí, vai tirar dinheiro de onde, meu Deus do céu? Não tem jeito, né? E todo mundo só vê, como é que é? Só vê as pingas que bebe, não vê os tombos que leva, né? E só tombo de maneira. O trem tá feio, o trem tá feio. Mas, entendeu? Então não é fácil. E aí essa situação que eu contei foi porque pra mim foi difícil demais, sabe? Aí no fim das contas... Me machuquei, tirei, ela não morreu sufocada, mas morreu porque atolou, a bichinha já era veinha, tiramos ela do atoleiro, mas morreu. E aí foi doído de ver, sabe? Porque a gente luta tanto, a gente trabalha tanto, a gente não tem sol, não tem feriado. Eu acho que eu não me lembro a última vez que meu pai pegou umas férias, inclusive eu brinco só com ele. Mas assim... Cara, o produtor tem que ser valorizado, sabe? Ele tem que se valorizar, né? Saber o poder que tem, né? Porque é o que fala, se o agro parar, todo mundo morre de fome. Então não adianta ficar essa mesma síndrome de vira-lata, principalmente na parte do agro. Porque o produtor tem um poder tão grande, principalmente os pequenos, porque os pequenos, eles são, na verdade, a maioria, e giram muito mais emprego, giram muito mais pessoas.
Aline, infelizmente nosso papo tá se esgotando. Tá se esgotando. Na verdade, semana passada a gente teve uma aula aqui de agricultura e pecuária e dessa vez a gente teve uma aula aqui de direitos indígenas e de sucessão, né, Cássia? De direito voltado ao setor do agronegócio, né? Obrigada. E bem bacana da Aline também, quando a gente pega dessa questão indígena, que você teve, que nem você contou, achei bem bacana a sua origem lá do Rio Grande do Sul, sua origem também daqui, né? Sim. Você tem origem indígena aqui do estado. Sim. Então isso aí vai te dar muita voz para lutar nessa causa aí junto com a gente. Embasamento, né? Briga muito. Exatamente. Porque, na verdade, eu gosto de conhecer a história das pessoas, né? A gente gosta... Tem o Tuxau Abel, o Tuxau Alu Pedro, vários Tuxaus que a gente convive, conversa, fala, escuta e vê o quanto essas pessoas não têm a voz ouvida. Exato, mas é o que a gente fala da comunicação. Não, mas porque a turma é indigenista até o ponto que o indígena tá abrindo a boca para falar o que eles querem ouvir. Exatamente. Se o indígena abre a boca para dizer o que ele realmente quer, eles colocam uma mordaça e acabou. Entendeu? Então, assim, essa é a mentira, é a narrativa, é a mentira, né? Eu não gosto de falar de narrativa, eu gosto de falar de mentira. Porque pra mim, ou você tem a verdade ou você tem a mentira. E a mentira é justamente essa, de não darem espaço para as pessoas falarem. E porque quando as outras entidades de representação aqui do estado de Roraima, que falam por indígenas, foram falar, levaram milhares de processos e são mortas por inanição porque não tem como se sustentar. Aí não consegue nem... né, de fato, as entidades, né, a entidade representativa dos indígenas que querem sair dessa bolha, que não querem mais viver em 1500 e que não são permitidos. Nós tivemos uma discussão até, eu acho que foi essa semana, né, sobre essa frase que você acabou de falar, que os indígenas querem sair do descobrimento, né? Eles querem estar na tecnologia. Na verdade, muitos já estão, uns que têm algumas outras ligações, né? Que vamos deixar para um próximo podcast, porque senão a gente vai entrar numa outra discussão aqui. Mas depois a gente pode se aprofundar nela. Não, Aline, se você quiser aproveitar o momento e deixar um recado, você falou que tinha um recado especial. Sim. Esse é aquele momento. É o momento. Gostaria de me dirigir a toda a população roraimense e dizer a você que faz parte, seja dentista, médico, você que é do setor privado, do setor público, sua subsistência está sob grave ameaça. Saiba o que estamos dizendo a vocês. Estejam presentes conosco, atentos, porque se o setor produtivo parar, todos os setores do estado de Roraima irão parar também e não terão nenhuma forma de subsistência, correto? Então nós precisamos hoje que toda a sociedade civil esteja atenta a essa questão da gestão territorial do estado de Roraima e nós precisamos da participação de todos, porque o que nós precisamos é de políticas públicas para dar acesso, subsistência, condições dignas aos nossos indígenas roraimenses. Sim, nós estamos defendendo sim a produção como um todo e com toda certeza as comunidades indígenas também, mas que seja feita de fato por essa forma, não mais demarcações, mas sim políticas públicas voltadas às terras que já existem, que são 45% do estado de Roraima. É isso aí, pessoal. Recado mais que dado, né, Aline? Primeiro a gente quer te presentear aí com a nossa caneca do Fronteira do Agro, Ganhei. que é exclusiva dos participantes, né, Cássia? Exatamente. Presente só nas melhores casas, né? Muito obrigada. Olha, eu passei no teste, então, tô feliz. Ganhou a caneca. Eu tava preocupada. Nada, que isso. Assim, a gente agradece demais a sua participação. Foi muito gratificante, muitas informações que a gente vai ter vários cortes aí para colocar para o público, né? Muitas informações pertinentes. E se tiver mais alguma colocação, Cássia? Você vai fazer aquele convite para ela ou não? Do TikTok? Calma. Meu Deus, eu tô ficando nervosa já, gente. Vocês me comprometam. Não, isso aqui é tranquilo. Isso aqui é porque nós dois somos quase bailarinos, né? Tá. Somos dançarinos aqui que é espetacular, né, Cássia? O Acácio principalmente. Um show de horrores, né? Pessoal, estamos aqui encerrando mais um episódio de Fronteira do Agro. Dessa vez a gente conversou com a Aline Zago, advogada do agro, sucessora, que trouxe várias informações sobre o agronegócio no estado de Roraima, como também informações sobre o que está acontecendo no estado e várias coisas que vão acontecer, né? Então, fiquem ligados, fiquem atentos, assistam novamente, escutem no Spotify.
Não só no Spotify, né, Cássio? No Instagram. No YouTube. Não deixe de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Deixar seu like. E também no TikTok, né? Que o TikTok dessa vez não vai escapar. A gente vai ter que fazer aquela dança de praxe. Socorro. Todos os bailarinos aqui de prontidão, né? Então... Nossa, eu vou ser cancelada, Jesus. Pessoal, é isso aí. A gente agradece e fiquem ligados para o próximo episódio de Fronteira do Agro. Um grande abraço. Valeu. Aê.